Hoje nós vamos falar sobre um manuscrito que ninguém consegue ler. Ninguém consegue saber quem escreveu, o que está escrito ou que tipo de informações está nesse manuscrito. E aí, ficou curioso? E se a sociedade que escreveu esse livro meio que foi dizimada na época das cruzadas e todo o conhecimento que ela tinha foi perdido, e por isso ninguém consegue traduzir esse manuscrito? E aí pessoal, eu sou o Paulo Souza e essa semana eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre curiosidades. A gente vai falar sobre o manuscrito de Voynich. Só que antes de eu estar falando desse livro, desse manuscrito, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa aquele like que isso é muito importante aqui pro canal. E eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. Agora a gente tem um servidor no Discord pra falar sobre literatura, escrita e leitura. Então se você é usuário do Discord ou não e tem interesse em participar de um local onde o centro da conversa vai ser essa, sobre literatura e escrita, por favor, considere entrar no servidor do Discord que eu abri. É gratuito, você não paga nada, no máximo que você vai precisar fazer é uma continha no Discord. E se você quer apoiar o canal de alguma forma para que eu consiga continuar produzindo conteúdos aqui, a gente sabe que, infelizmente, produzir dinheiro é uma questão de sobrevivência no mundo de hoje, compre livros ou e-books através do link aqui na descrição, que é um link de afiliados, então você comprando através dele, você vai conseguir me ajudar, né, a ganhar uma comissãozinha e fazer um pouco de dinheiro, um pouco de renda para poder continuar com os conteúdos aqui no canal. Em 1912, um colecionador de relíquias chamado, vou até ler aqui porque é um nomezinho meio estranho, Wilfrid Voynich, ele adquiriu, num mosteiro na área da Toscana, na Itália, uma quantidade enorme de livros e manuscritos e tomos para poder ajudar o mosteiro a se manter financeiramente. Foi meio que uma troca, né? Os monges estavam lá precisando de dinheiro, eles estavam quase tendo que entregar o mosteiro para o governo italiano, né? Para a coroa italiana na época. Então ele meio que fez um acordo, vocês me dão uma série de livros antigos e eu dou um dinheiro para vocês. E no meio desses livros veio esse manuscrito, que ele logo percebeu que era diferente dos outros que ele adquiriu. Esse manuscrito, ele hoje é conhecido como manuscrito de Voynich, por causa do nome desse colecionador que o adquiriu. E esse manuscrito, ele é... em torno dele tem uma série de coisas que as pessoas ficam meio loucas, porque até hoje ele não conseguiu ser traduzido, ninguém sabe o que esse manuscrito quer dizer, ninguém sabe quem o escreveu e muito menos o porquê que ele foi escrito. No início as pessoas achavam que o Voynich, né, o colecionador, ele estava meio que forjando uma história para poder ganhar fama, para ganhar alguma coisa, porque ele tinha um antiquário na Polônia. Então as pessoas acharam, não, ele forjou esse manuscrito para ele poder ganhar fama. Fizeram uma datação de carbono 14 e descobriram que esse manuscrito ele foi escrito ali no século XV, entre os anos de 1420 a 1450. Então viram que realmente era um manuscrito original. E desde então esse manuscrito vem ganhando a mídia por conta dessa questão dele, dessa curiosidade de saber o que está escrito no manuscrito de Voynich. Desde 1914, matemáticos, linguistas, programadores, eruditas, qualquer pessoa assim relacionada a uma área da ciência que tem ali um foco para poder descobrir coisas diferentes, pegado a digitalização hoje, né, a digitalização desse manuscrito, mas muito anteriormente o próprio manuscrito, para tentar achar algum padrão, alguma coisa que possa identificar que língua é essa. A única coisa que nós temos certeza até o momento é que essa língua não existe padrões, pois todos os seus escritos do início ao final das 214 páginas que o compõem, apenas um ou outro símbolo se repetem de 2 a 3 vezes. Literalmente o livro é escrito com símbolos únicos. E isso faz com que a sua tradução seja completamente impossível de ser feita, porque se você não tem uma padronização de símbolos que se repetem a cada momento, você não consegue determinar que palavras são. Então pensa, um livro de 214 páginas com símbolos únicos, onde um símbolo ou outro se repete 2 ou 3 vezes. É praticamente realmente impossível de se fazer a tradução desse livro. O que conseguiram determinar sobre o livro, e isso é um achismo muito grande, é por conta das ilustrações do livro. Eles descobriram que o livro ele é composto por 5 seções específicas, e isso tudo é determinado somente pelos desenhos que estão no símbolo. Tirando isso, as pessoas não sabem dizer nada do que está escrito nesse manuscrito de Voynich. Na primeira seção é a botânica, né? Eles estão desenhadas várias formas de plantas, e muitas dessas plantas não existem no mundo real. Pelo menos a descrição ali da ilustração não representa nenhuma planta, a não ser uma, que eu vou falar mais pro finalzinho, que pode ser uma planta real, mas todas as outras ilustrações, como vocês estão vendo aqui que eu estou passando,
são ilustrações assim que você fica pensando assim, de que planeta que são. A segunda seção é a seção de astronomia. Eles acham que é astronomia porque em alguns ideogramas, algumas ilustrações têm uma representação do Sol e dos signos zodiacais em torno do Sol, né? Então astronomia com astrologia. Só que mesmo assim eles ainda não conseguem confirmar se é realmente, porque existem muitas páginas faltando nessa seção. Então eles não têm muita certeza se é realmente algo relacionado ao estudo das estrelas ou outra coisa mais enigmática, alguma coisa mais esotérica. A terceira seção é a seção de biologia, e essa é uma das seções mais enigmáticas do livro, porque nelas são representadas, nessa questão biológica, uma série de mulheres deformes, umas mulheres que não têm uma forma muito definida, algumas com o corpo inchado, seria gravidez, né? Ninguém sabe, onde elas compartilham uma espécie de piscina com líquido escuro, algumas apontam para partes do corpo e mesmo assim ainda é uma coisa muito pitoresca, sabe? Então eles acham que essa parte é a parte biológica, a parte de anatomia do livro, porque tem alguns pedaços de corpos desenhados, tem algumas mulheres com partes do corpo em evidência, mas todas são conectadas ou dentro dessa piscina com líquido escuro, ou então com tubos que saem do corpo das mulheres e ligam a outras mulheres. Bem estranho, né? Você parar para pensar. E a outra seção é a seção de cosmologia. Ela se parece um pouco com a seção de astrologia ali que a gente já falou, só que a diferença é que ela é uma seção de 6 páginas escritas a mesma coisa. Eu não consegui uma imagem dessa, ou não soube identificar na internet uma imagem dessa, mas tá aí o registro. Eles ainda têm uma parte nesse manuscrito que são 6 páginas idênticas, desenhadas e escritas da mesma forma, e aonde tem um sol no meio. Pelo menos foi o que as matérias que eu encontrei falando. Eu não encontrei nenhuma imagem específica dessa seção, dessas 6 páginas que se repetem. Mas nós temos essa parte de cosmologia que se difere um pouco da astrologia, porque a astrologia é um pouco mais ampla no livro. Aqui são essas 6 páginas que se repetem. E nós temos a última seção do livro, desse manuscrito, que é a que se acredita ser uma seção de farmacêutica. É uma seção onde tem vários frascos, várias ampolas, vários vidros com líquidos diferentes dentro deles, desenhados, onde eles acreditam que são algumas receitas, algumas coisas ali que o autor quis passar, algum conhecimento, sei lá, culinário, algum conhecimento sobre os elementos químicos. Ninguém sabe, né? Vai que ali tá a receita da pedra filosofal. Ninguém vai saber porque ninguém consegue traduzir esse livro. No ano passado, em 2019, teve um linguista que ele disse que havia traduzido o livro. Só que ele logo foi colocado em descrédito porque viram que ele deu uma suposição louca da cabeça dele, das vozes da cabeça dele, falando o que significavam os padrões sem nenhum parâmetro científico, nenhum parâmetro linguístico para poder estar discernindo. A reitora da Universidade de Línguas e Linguística de Oxford logo derrubou, falou que isso não existe, que nada disso tem. A única coisa que a gente pode ter certeza desse manuscrito de Voynich é que ele foi escrito ali no século XV, entre 1420 e 1450, e que ninguém consegue traduzi-lo por conta da sua grafia, que é uma grafia não encontrada em nenhuma outra forma de língua, somente ali da região onde ele foi descoberto, na região da Toscana. Nós sabemos que ele, por conta da época das cruzadas, esse livro pode ter vindo de qualquer lugar do mundo, principalmente ali da Ásia, né, do Oriente. Não conseguiram determinar a origem ou uma língua-mãe que possa ter derivado essa língua escrita pelo manuscrito de Voynich. Uma das coisas que eles podem ter certeza desse livro é que ou ele foi feito por uma sociedade que nenhuma outra sociedade teve contato e ela foi dizimada e por isso a gente não tem um conhecimento, não tem um parâmetro para poder traduzi-la, ou ela foi feita por uma pessoa completamente desocupada com muito tempo livre, que simplesmente pegou ali e fez uma loucurinha da cabeça dela e falou: acho que vai ser bonito fazer um livro aqui com essas ilustrações meio loucas. A ilustração que eu quero falar para vocês, que eu disse lá na área de botânica, que é pra gente poder estar finalizando esse vídeo, é uma ilustração dessa planta em que ela lembra muito um girassol. Só que o girassol ele não é oriundo da Europa, ele é oriundo das Américas. Então, se a pessoa que escreveu esse livro teve contato com algum girassol, então quer dizer que esse livro foi feito depois de 1490, né? Porque a descoberta das Américas foi em 1492, se eu não me engano. Então, fica essa dúvida ainda no livro. A datação de carbono diz que ele é um pouco anterior, mas se a gente forçar um pouquinho a interpretação, forçar um pouco as coincidências, a gente pode dizer que essa ilustração aqui, ela representa um girassol. Mas nada disso é confirmado. O manuscrito de Voynich, há mais de 100 anos, ele é um dos maiores mistérios da linguística mundial. Ele é um dos maiores mistérios de relatos de sociedade, porque realmente não conseguem, nenhum linguista no mundo, nenhum matemático, nenhum programador conseguiu criar um algoritmo que consiga entender os padrões da escrita desse livro. Então ele vai ser um daqueles livros que são de
Mistérios da Humanidade. Um próximo vídeo aqui sobre curiosidades que eu quero falar com vocês é o Codex Gigas. Esse eu vou separar um vídeo só para falar dele, que é esse daqui, o Codex Gigas. Ele é mais conhecido como a Bíblia do Diabo, só que para me falar sobre ele, que também é um manuscrito que não existe tradução, ninguém sabe o que está escrito, eu preciso separar um vídeo porque, cara, a história desse codex é muito louca. Ela é em volta de guerras, de castelos pegando fogo, de pessoas que tiveram contato com ele morrendo. Por isso que ele ganhou esse apelido de Bíblia do Diabo. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Se você gosta desses vídeos de curiosidade, por favor, deixe o seu like. Deixe um comentário aqui do que você achou sobre essa informação inusitada sobre o mundo da leitura, sobre o mundo da linguística. E nos vemos até a próxima semana. Muito obrigado!